Estados Unidos enfrentam forte tempestade de inverno e milhares de voos são cancelados, provocando caos neste fim de ano. De olho na bagunça aérea, empresa de ônibus está distribuindo de graça tickets de viagem para todo o país. Crescimento populacional dos Estados Unidos avança em 2022, impulsionado pelos imigrantes. Cresce no país movimento chamado Crianças Grandes. São adultos que compram brinquedos para si. E em ritmo de Natal tem reportagem sobre os efeitos de felicidade que essa época do ano provoca nas pessoas, comprovado cientificamente. Isso aqui é cena de filme, né? Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal Américas no Ar começa hoje com a notícia de que os imigrantes ajudaram a impulsionar o crescimento populacional nos Estados Unidos nesse ano de 2022. Foram quase 2 anos em marcha lenta, praticamente estagnados por causa da pandemia de Covid. A abertura das fronteiras e a chegada de novos estrangeiros fez o país retomar o crescimento. Os Estados Unidos cresceram 0,4% em 2022. Isso significa que a população americana agora é de 333 milhões de pessoas. A imigração internacional, ou seja, o número de pessoas entrando no país, foi responsável por colocar o território americano de volta nos trilhos do crescimento. No ano passado, foi a primeira vez em mais de 80 anos que a população dos Estados Unidos cresceu menos de 1 milhão de pessoas desde quando o censo começou a funcionar. A Flórida foi o estado que mais registrou crescimento. O aumento percentual de cidadãos foi de 1,9%. A população atual do estado é de 22,2 milhões de pessoas. Apesar da boa notícia do país estar voltando a crescer nos níveis pré-pandêmicos, alguns estados ainda registram declínio populacional, entre eles Califórnia e Illinois. Agora atenção, se você vive na região de Denver e que sofre muito aí com essa severa tempestade de inverno que a gente está vendo. O Coliseu da cidade está de portas abertas para receber residentes de forma emergencial. O abrigo é um espaço que ficará aquecido 24 horas por dia, 7 dias por semana. A prefeitura diz que está pronta para receber todas as pessoas que precisam de um lugar seguro para ficar em meio a essa tempestade. O espaço com camas e aquecimento tem como foco principal a acolhida de 2 populações, as pessoas em situação de rua e os imigrantes recém-chegados à cidade, que foram enviados pelos estados do Sul após entrarem no país pela fronteira pedindo asilo. O prefeito democrata de Denver, Michael Hancock, pediu ajuda do governo federal, alegando que a cidade passa por um evento climático extremo de ameaça real à vida. Imploro ao Congresso e à Casa Branca que ajam e ajam rapidamente. Precisamos de uma estratégia e plano e política de longo prazo em relação à imigração, disse. A diretora de habitação da cidade reforçou ainda que a estrutura emergencial criada no Coliseu tem espaço para qualquer pessoa que precise de um espaço quente e seguro durante a passagem da tempestade de inverno. Putting all their efforts to getting people inside, safe from this incoming storm, so we can save lives. No espaço já estão montadas 250 camas. A Guarda Nacional e a Cruz Vermelha vão auxiliar nas operações de distribuição de comida, o que inclui 3 refeições diárias, além da distribuição de produtos de higiene. A prefeitura também informa que os centros de recreação da cidade e as bibliotecas públicas estarão igualmente abertas para a população como centros aquecidos durante o dia. Aproveito para encorajar a todos para ficarem dentro de casa ou procurarem abrigo e limitarem o seu tempo ao ar livre, alerta o prefeito. Seek shelter and to limit time outdoors. Ainda hoje a gente traz mais informações sobre a severa tempestade de inverno que afeta o país, deixando 200 milhões de pessoas em risco. E já no próximo bloco a gente mostra como uma peça de teatro mistura culturas e fala sobre as celebrações de Natal que podem ser um sucesso aqui nos Estados Unidos, que é o país da miscigenação. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida.
Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e com uma história dedicada aos imigrantes. Uma peça de teatro resolveu mostrar que é possível unir tradições e vivenciar o Natal em plena harmonia. Essa apresentação que une música, dança e performance mista aconteceu no Queens, em New York, e foi considerada um tremendo sucesso de público. A Carolina Camargo conta toda essa história pra gente. À primeira vista, parece um show de mariachis e dança típicos do México. Mas, de repente, o palco vira cenário de balé, do clássico conto de Natal Quebra-Nozes. Calma que é assim mesmo. A obra conta a história de uma menina, filha de imigrantes, que se debate entre manter a herança dos pais ou aceitar a cultura americana. A saída foi misturar as culturas e o resultado impressionou. O diretor criativo da companhia de dança, Juan Castanho, explica que se inspirou na sua própria história de vida. Durante anos, ele sentiu que era mexicano em casa e americano com os amigos. Ele mostrou que é possível juntar as tradições. ¿Cómo voy a escoger? ¿Cómo voy a unir todas esas? Sintiendo que se quería que decidir algo. Kate Flores, a dançarina da obra, é filha de imigrantes nascida em New York. Para ela, essa peça é a realização de um sonho, em que ela também está juntando duas culturas. Eu também estou poniendo as duas culturas juntas. Esta outra dançarina, Grisel Monge, completa. Você pode ouvir músicas mexicanas, mas também pode ouvir Jingle Bells. E tudo isso pode ser feito na festa de Natal. Podemos fazer Jingle Bells, Santa Claus e todo se pode fazer em uma festa de Navidad. No palco, a fusão de símbolos americanos-mexicanos aparece em perfeita harmonia e envia uma mensagem clara aos imigrantes. Para as pessoas que se sentem divididas, nós estamos dizendo que não é preciso escolher. Você pode ter as duas coisas juntas e isso vai te fazer muito mais forte e incrível, explica Alberto Lopes, outro diretor artístico da companhia. ¿Verdad? Puedes tener las dos cosas juntas y te va a ser mucho más fuerte, te va a ser más increíble. A peça foi apresentada no Queens, em New York, durante 2 dias e foi considerada um sucesso de público. A companhia estuda realizar mais apresentações, mas por enquanto nada foi confirmado. E nesse clima natalino, quem também passou uma mensagem à população foi o presidente Joe Biden. Em um pronunciamento na Casa Branca, o democrata fez um discurso que tocou o coração de muitos imigrantes. Ao falar sobre as lutas da população, em meio a esse tempo de crise, ele lembrou que essa época do ano pode ser de muita solidão. O presidente disse que sabe que o Natal pode ser uma data difícil, por isso reforçou a importância de atos de bondade. Ele disse que pequenos atos de compaixão, como um sorriso, um abraço ou um telefonema inesperado, podem fazer a diferença na vida de alguém neste Natal. Entre essas palavras de conforto e pedido de ações generosas, Biden também pediu que as pessoas deixem de se contaminar pelo ódio da polarização política que tomou conta do país nos últimos anos. Ele pediu reflexão de republicanos e democratas e união da população como um só país para que as pessoas se tratem sempre com dignidade e respeito. E olha, depois dessa mensagem inspiradora, olha só essa notícia. A indústria de brinquedos aqui dos Estados Unidos anunciou um mercado aí novo promissor que vem crescendo de vento em popa. Sabe qual é? Os adultos, eles estão sendo chamados de crianças grandes porque compram brinquedos e jogos para eles próprios. Só neste ano esse público já gastou 5 milhões e 700 mil dólares. Quem nos traz os detalhes dessa história, dessa nova onda, é a Eloá Orazen. Papai Noel vai precisar de ajuda extra neste ano, porque além dos presentes das crianças, o bom velhinho agora tem também de lidar com os brinquedos para os adultos. E não estamos falando de massagem, carros, artigos para casa e cozinha ou qualquer outro item que faça parte de um universo maduro, mas de brinquedos mesmo. O crescente aumento do interesse de adultos por bonecos e jogos é tanto que os chamados Kidults, uma nova palavra que mistura o termo kids, crianças, e adults, adultos, contribuem com 9 bilhões de dólares para essa indústria e representam 25% das vendas totais de 2022.
Algumas fabricantes conhecidas, como Lego e Marvel, estão tão ligadas nesta tendência que desenharam linhas específicas para esse público mais maduro. Em uma análise rápida, é possível acreditar que o rampante interesse por brinquedos vindo de adultos é uma pura expressão da nostalgia. Mas alguns especialistas acreditam que o buraco é mais embaixo. Depois da pandemia, houve uma mudança na dinâmica familiar e muitos pais querem encontrar maneiras de se conectar com seus filhos. E os brinquedos seriam uma ótima ferramenta para isso. Há quem diga ainda que certos jogos, como aqueles de moldar, de massinha, sabe? São excelentes para lidar com estresse. Seja lá qual for a explicação para a proliferação dos kidults, uma coisa que todos podemos aprender na prática é que cuidar da nossa criança interior pode ser também uma forma divertida de autocuidado. A gente vive falando dessa criança interior, que a gente tem que guardar ela, que ela vive dentro da gente, que ela nos acompanha a vida toda e que ela precisa, né, tá muito viva e acesa dentro da gente, porque grande parte, né, do que somos hoje, da nossa autoestima, diz respeito a tudo que a gente viveu lá atrás, no passado, né? Então, tanto coisas maravilhosas que a gente guarda, como, por exemplo, a criatividade, como, por exemplo, enfim, a nossa imaginação, né, a nossa fantasia, as brincadeiras, a inocência, a humildade, né, o espírito de coletivismo que a criança tem. Então, tudo isso, né, são coisas maravilhosas que a gente guarda ainda de experiências que a gente teve lá no nosso passado enquanto a gente era criança. Mas também a criança interior guarda aí, né, também os traumas, também as angústias, os medos, tudo aquilo que é a parte que não foi tão legal assim que a gente vivenciou lá atrás, né? Então, é importante a gente manter essa criança viva, mas no sentido de trazer de volta essas questões aí positivas, né? E enquanto, né, também adulto, a gente pode voltar lá atrás, olhar para essas questões também na parte negativa aí dos medos, dos traumas e trabalhar com isso, resolver esses conflitos para que a gente possa também, né, melhorar aí tanto a nossa fase de adolescência quanto o nosso adultecer, né? No próximo bloco, a gente mostra os recados que alguns cônsules dos consulados do Brasil aqui nos Estados Unidos deixaram para os imigrantes brasileiros neste Natal. E tem reportagem especial mostrando algumas das casas mais bem enfeitadas para este Natal aqui no país. Uma tradição que é adorada e que a ciência comprova, libera na gente hormônios de bem-estar. Flórida e New York são alguns dos estados que possuem maior número de brasileiros no território norte-americano. Por isso, os consulados do Brasil nessas regiões não esqueceram da nossa comunidade neste Natal. Eles enviaram mensagens falando da importância dos brasileiros aqui no nosso país e deixaram um recado especial para os imigrantes. Olha só. Olá, meu nome é André Adembré de Carvalho, eu sou cônsul-geral em Miami. Quero trazer uma saudação de Natal e de Ano Novo para todas as amigas e todos os amigos da comunidade brasileira. Me juntar a vocês nesse período de celebração de tudo que foi possível alcançar este ano, a retomada da normalidade depois da pandemia, a abertura do nosso vice-consulado em Orlando, a retomada dos consulados itinerantes. Fizemos em Fort Myers, fizemos em Palm Springs, novos serão anunciados, muitas coisas que estamos fazendo. Contem sempre com o consulado. Ótimas festas. Em 2022, o Consulado do Brasil em Nova York trabalhou muito para estar cada vez mais perto, cada vez mais visível e cada vez mais útil para a comunidade brasileira em Nova York, Nova Jersey e Pensilvânia. O setor consular não parou. Foram mais de 2.000 serviços por mês e 13 missões itinerantes perto de você em diferentes locais da nossa jurisdição. E a grande novidade na área consular foi a criação, em março passado, do Espaço da Mulher Brasileira, em que encerrou uma nova mentalidade, uma nova filosofia de trabalho do consulado, de dar mais visibilidade e mais atenção às demandas e às necessidades das mulheres na nossa região. E olha, em 2023, o consulado quer fazer ainda mais, quer estar cada vez mais perto de você. Então siga as nossas mídias sociais, siga a nossa página e conte conosco.
Em nome da Cônsul-Geral, embaixadora Lélia Farani, desejo a todos ótimas festas e um ótimo, um feliz, com muita saúde, 2023. E olha, nesta época do ano, parece que as cidades e as pessoas se transformam com o clima festivo e a iluminação. Será que o Natal tem um efeito de felicidade sobre as pessoas? Tem, e a ciência comprova isso. A decoração afeta o sistema neurológico e libera um hormônio de bem-estar e bom humor. Você, por acaso, já circulou pela sua cidade para ver as luzes de Natal? Bom, a Cone Rocha fez isso. Se você ainda não saiu de casa para ver as luzes de Natal, não deixe de fazer isso hoje. Aqui no sul da Flórida, várias residências em diferentes bairros colocaram milhares de luzes de decoração e ficaram assim, cheias de magia. Esta moradia em Pompano Beach se transformou na casa do Papai Noel, com direito à fábrica de brinquedos e Polo Norte. Tinha até um mini expresso polar. Mais de 170 mil luzes foram usadas para dar este efeito. Bem impressionante. O tanto de luz que a gente vê aqui é maravilhoso. Todo ano eu tenho que ver. Maravilhosa, linda, surpreendente. Isso aqui é cena de filme, né? Que a gente no Brasil só consegue ver na TV. E aqui a gente consegue ver pessoalmente, né? Isso é uma boa vantagem. Esta outra casa no Arizona foi além. Do telhado ao chão, tudo enfeitado. Todos os bonecos típicos de Natal estavam lá. Até os personagens do desenho Frozen. Impossível não ficar horas observando e descobrindo novos enfeites. Os proprietários contaram que há 24 anos, em cada Natal, eles acrescentam algo novo e afirmam que eles não têm planos de parar. It just kept going. E se o tema é filme da Disney, esta casa então se superou. O famoso desenho Encanto, da casa que tem vida, foi representado aqui com fidelidade. O turista se sente andando dentro do próprio desenho. As luzes de Natal e os enfeites afetam a parte do cérebro responsável por produzir dopamina, o hormônio do bem-estar. Por isso, essas decorações de Natal coloridas produzem a sensação de felicidade e alegria, tanto em quem olha como em quem produz esses cenários diferentes. E essa brincadeira de final de ano de enfeitar a casa vem crescendo sem parar. Mais de 150 milhões de luzes de Natal foram vendidas em 2022. Isso equivale a 80 milhões de casas iluminadas em diferentes cidades americanas e parques. É exatamente isso que você vai encontrar no Jardim Botânico da Pinecrest Gardens, uma experiência única. Eles enfeitaram o local com milhares de luzes e música. O passeio pode demorar até 1 hora e o custo é de $10. Depois do intervalo, tem mais detalhes sobre a tempestade de inverno que atinge o país, provocando um caos aéreo e apagões de energia. E a gente também mostra o lindo trabalho de um coral de imigrantes brasileiros em Massachusetts, que nesta época do ano faz apresentações pela região, encantando todo mundo. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Voltamos e com uma boa notícia para quem deixou de viajar porque as passagens estavam muito caras. Olha só isso daí. A empresa de ônibus Greyhound está com um programa anual de viagens interestaduais ativo. Eles estão distribuindo tickets de viagens de ônibus para todo o país de graça. A ideia é beneficiar jovens que estão morando longe dos pais ou moradores de rua que querem passar o Natal com a família e não conseguem. Há 35 anos, a empresa realiza essa ação solidária chamada Home Free nas festas de final de ano. Até agora, quase 600 solicitações de passagens de ônibus já foram feitas nesse programa solidário. E cerca de 220 tickets foram emitidos. A empresa já pagou do próprio bolso $48 mil. Se você tiver interesse nesse programa, basta ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela agora e boa sorte para você.
Uma ótima ação, né? Ótima ação, mas agora a gente muda de assunto, né? Muda de assunto, sim. Olha, não vai ser muito fácil conseguir viajar neste final de ano por causa da tempestade de inverno que está atingindo aí boa parte do país e está provocando um imenso caos na terra, por terra e por ar também. Olha só, hoje mais de 5 mil voos domésticos e internacionais foram cancelados. New York, Detroit, Chicago, Denver e Boston são os locais com o maior número de cancelamento de voos. Esse ciclone bomba que coloca o país em condição extrema de clima afeta diretamente 200 milhões de habitantes. A explosão ártica que provoca essa massiva tempestade de inverno está fazendo um estrago enorme e, conforme se intensifica, prejudica milhões de viajantes que tinham planos de passar o Natal com a família. Muita gente está passando pelo mesmo problema que a Caroline, que simplesmente não consegue chegar ao seu destino final. As companhias aéreas tentam lidar com a confusão e acúmulo de passageiros insatisfeitos por terem voos cancelados. Mas a má notícia é que não há previsão de quando os serviços aéreos serão normalizados. Tem caos também nas estradas do país. No Tennessee, as camadas de gelo impedem os motoristas de dirigir com segurança. No Kentucky, inúmeros acidentes já aconteceram nas últimas horas e pelo menos 3 pessoas morreram. Este caminhão chegou a congelar enquanto rodava nas estradas. Na Dakota do Sul é até impossível ver a pista com tanta neve e vento forte. Os serviços de correio já avisaram que muita gente vai ter suas encomendas de Natal chegando atrasadas. Em New York, partes do estado estão debaixo de neve e outras de água. Inundações já estão sendo registradas também em New Jersey e Rhode Island. De costa a costa, mais da metade da população do país está sob alerta por causa dessa tempestade que está sendo chamada de um evento único em uma geração. E atenção, nesta madrugada tudo deve se intensificar e as temperaturas devem cair ainda mais. Este será o Natal mais frio em 40 anos em boa parte dos Estados Unidos. Pelo menos 15 estados já declararam situação de emergência. É isso, gente. A situação vai se agravar e agora nós vamos para o nosso telão ver as temperaturas para esse final de semana em todo o país. A gente começa por Boston com muita neve, 14 graus de mínima, 16 de mínima em New York, chuva e neve também em Washington. Em Orlando e Miami, mínima entre 50 e 30 graus, tempo nublado. Em Dallas e Houston tem uma diferença. Houston, sol forte e na região de Dallas, mínima de 21 e tempo encoberto. Vamos dar uma olhada agora em Washington. Olha, Seattle, chuva e mínima de 48, máxima de 51. São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, sol forte em Los Angeles, máxima de 77. Única região aí com sol fortão, tirando Las Vegas também, lá em Nevada, que também tá. Olha, máxima de 64. Mínima de 39. Esquenta um pouquinho, né, Evelyn? Ainda tá frio, mas dá uma esquentadinha nessa região, né? Poucas regiões do país vão ver um clima um pouquinho mais quentinho, né? A maioria, como a gente tem falado durante a semana, vai fazer bastante frio. Principalmente lá para o norte, toda essa região aí, então ficou alerta, gente. Sim. E olha, a gente encerra o jornal nesse clima aí de Natal e mostra para vocês um coral brasileiro, um grupo de imigrantes que se uniu para soltar a voz numa apresentação gratuita. Exatamente, eles pertencem a uma organização sem fins lucrativos e todos os anos se encontram para fazer esse show em Massachusetts. A Giovanna Locatelli, claro, foi lá conferir. Luziene mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Profissional como house cleaner, ela é muito habilidosa na limpeza. Um capricho que é só dela. Eu trabalho com perfeição, porque os meus clientes merecem, né? E é assim que eu trabalho. Suelen veio ainda pequena para cá. Tem uma rotina com muitas horas de trabalho por dia. Hoje ela é enfermeira e dedica todo o seu carinho e conhecimento no cuidado com o bem-estar e a saúde dos seus pacientes. Meu dia a dia é muito ocupado, mas com muito amor e carinho sirvo os meus pacientes. Profissionais, pessoas como a gente, sempre fazendo o seu melhor, cada um com a sua rotina. Mas hoje se encontram para o mesmo compromisso, bem diferente do que fazem no dia a dia. Luziene e Suelen são sopranos neste coral da cidade de Worcester, em Massachusetts. O coral é uma iniciativa da WBA, Worcester Brazilian Association, uma associação sem fins lucrativos formada por brasileiros que moram na cidade.
A ideia de reunir e formar um coral com os imigrantes brasileiros foi da presidente da associação, Rayane Sabará. Significa colocar o coração, trazer lá da infância aquelas canções, trazer o desejo de estar na nossa pátria amada e poder ver isso que você viu aqui hoje, todo o público aqui cantando essas canções natalinas. Hope Júnior é maestro e fala do desafio de trazer as pessoas para a música. Um presente desse na mão, com um presente desse, com uma galera dessa, é só cantar para Jesus e agradecer. E não é que todo esse esforço e amor pela música deram certo? Olha o resultado. E Luziene e Suelen? Elas vão seguir cantando e encantando o público. Minha vida também é cantar. É porque eu amo a música. Que demais! E é assim, nesse clima de Natal, que a gente termina a nossa edição de hoje. A gente deseja para vocês que esse final de semana seja de muito amor, muita alegria. Aliás, alegria como uma certa pessoa, né, Ruth? Com certeza. Olha, lá vem as crianças mais uma vez dando lições sobre leveza e felicidade. A gente está falando de um menininho que se destacou numa apresentação de Natal da escola nesta semana. É o vídeo aí dele que a gente termina o jornal e que vocês ficam agora. Alegria, gente! Feliz Natal! Feliz Natal!